Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Alma Minha. Este videocast pertence ao projeto Corpo em Sintonia, composto pelas hosts de hoje, Filipe Adrião. Olá. Eu, Patrícia Paixão, Rita Ascensão. Olá. Teresa Almeida. Olá. E Vera Rodrigues. Olá. Este projeto pretende criar visibilidade e sensibilidade pública para com o tema da anorexia nervosa. Podem descobrir mais nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Hoje contamos com a presença da doutora Daniela para uma conversa informal sobre o tema. Olá, doutora. Antes de mais, agradecer-lhe pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Esperemos que goste da nossa companhia. Para começar, gostaríamos de lhe perguntar se nos podia dar uma breve apresentação sobre si e sobre a sua carreira. Então, eu sou psicóloga formada no ISPA, já há alguns anos atrás. Trabalho na área social e faço também consultas clínicas, mas trabalho durante o dia com a comunidade, portanto num trabalho mais de perto à comunidade e na área da exclusão social. E também sou atriz, portanto são dois mundos assim de mergulho intenso, a psicologia e a representação. Acredito. Então, uma vez que estamos a falar num projeto de anorexia nervosa, será que podíamos começar por nos dar uma breve definição ao conceito sobre este transtorno alimentar? Então, a anorexia nervosa, há uma evidência de uma perda de peso intensa, em que a pessoa restringe ou limita um pouco a alimentação que faz para não ganhar peso. Pode ser um transtorno que também tenha um movimento binge com consequência de eliminação de alimentos forçada, que é o movimento que mais caracteriza a bulimia. Aqui na anorexia pode ou não existir. Há também aqui, eu acho que é importante distinguir os dois, porque na bulimia a pessoa mantém o peso ou pode ter uma situação de sobrepeso. A anorexia é exatamente o oposto, portanto há uma situação de subnutrição. A pessoa nega, não é? Muitas vezes também que está numa situação de subnutrição. Eu gostaria de iniciar as perguntas que temos para a doutora Daniela e começar com como é que acha que devemos abordar uma pessoa com anorexia nervosa? A abordagem tem de ser muito sensível e meticulosa, porque normalmente nestes casos as pessoas não reconhecem que estão numa situação de malnutrição e já nos chegam encaminhadas ou pelo psiquiatra, depois de uma intervenção inicial ou através de familiares, portanto não havendo aqui o reconhecimento, é mais difícil e pode trazer alguns desafios à intervenção. E há também um menor reconhecimento ainda de um subtexto psicológico que existe neste controle e nesta necessidade de visionar e ver o que é que se come. Mas estando na abordagem já em si, quando já se está no trabalho, acredito que é essencial que se vá um pouco a um possível evento traumático que tenha acontecido e que possa ter desencadeado a situação. E também acho que é importante trabalhar um pouco o conceito de beleza. Será que ele está relacionado diretamente com a magreza? E pode ser até uma importância para a pessoa em questão, não é? Mas trabalhar no sentido de ser magro não tem que significar ou não tem de implicar o risco de vida. Ou seja, já me está a falar um bocadinho de sintomas e causas que podem ser considerados para a doença. Sim, porque acho que sintomas nós podemos ter aqui alguma atenção quando há um receio de comer em público ou quando há uma destruição da própria imagem do corpo. A pessoa normalmente evita este comer em público, como eu digo, para não tem possibilidade de esconder a alimentação ou faz esta gestão. E autoestima e também outros sintomas, como a ausência da menstruação, que é muito evidente também, a dor abdominal, alguns sintomas também físicos em que se pode estar em alerta. As causas, não há nenhuma causa evidente, concreta, são muitas, não é? Ou podem ser muitas. Há a questão da perturbação da ansiedade ou os traços obsessivos que na infância poderão dar mais propensão para desenvolver a anorexia, a bipolaridade, a depressão.
Depois também há as causas genéticas, os descendentes em primeiro grau de pessoas que sofrem de anorexia ou bulimia podem desenvolver mais facilmente, assim como os gêmeos monozigóticos em detrimento dos dizigóticos. E há também o consumo de álcool e substâncias, também pode estar muito relacionado, principalmente quando há esta oscilação entre o consumo de alimentos e ter de os eliminar forçosamente. E depois há as causas, como eu já falei, que nos assaltam todos os dias de imagens e notícias que eu penso que podem lançar um bocadinho a semente da insegurança em idades muito jovens do que é o meu corpo, talvez a abordagem de um conceito de beleza que fica um pouco aquém daquilo que é importante, que eu acho que está, sobretudo, relacionado com a individualidade, e quando falamos em individualidade, os corpos não são iguais, logo penso que... Há diferenças. Que podem ser belos exatamente por serem únicos, mas isso é um trabalho. Agora, passando aqui um pouco mais para a parte psicológica, a nível de saúde mental e emocional, de que forma é que as pessoas que passam por esta problemática são afetadas? Eu acho que, já falei aqui um pouco da autoestima, o isolamento social é uma coisa que eu acho que é muito importante ser falada, porque as pessoas têm realmente tendência a isolar-se e a evitar este confronto, não é? Estas perguntas sobre a alimentação ou estes conflitos sobre isso, e acho que quando a pessoa vive numa situação de controle extremo, ela vai se desprotegendo dos eventos reais do dia-a-dia, ela vai evitar que cheguem até ela os estímulos do crescimento, não é? Para nós podermos avançar aqui em passos importantes da nossa vida. Eu acho que o isolamento social pode ser algo muito, muito concreto relativamente a esta doença. Sim. E durante o tratamento, quais é que são os desafios? Pode também ser o isolamento social, mas quais outros desafios é que estas pessoas podem enfrentar? Eu acho que, sobretudo, a recusa do tratamento é o principal desafio. Como há uma resistência, isso pode realmente comprometer o trabalho, mas eu acredito que a partir do momento em que se reconhece o espaço terapêutico como um espaço de liberdade, não existem acusações, não é? Não existem apontar de dedos ali. A pessoa vai se sentindo vista, vai se sentindo acolhida e vai percebendo a própria situação em que se encontra de aprisionamento, não é? De ser refém de algo que pode não estar a fazê-la evoluir, não é? Pronto, agora falando mais destas partes do tratamento, quais são as diferentes abordagens terapêuticas que podemos ter aqui na recuperação da anorexia nervosa? Eu acredito, sobretudo, tanto na anorexia como noutro tipo de distúrbio ou de situação, que as abordagens têm de ser multidisciplinares. Acho que devem ser adequadas ferramentas cognitivo-comportamentais que atuam no aqui e no agora, e principalmente numa situação urgente de subnutrição, em que a pessoa tem que se trabalhar algumas ferramentas para se melhorar a situação imediatamente. Mas também não descarto uma perspectiva, por exemplo, mais dinâmica, em que é mais, vamos trazer à tona, ou tentar trazer à tona o que desencadeou esta situação e que muitas vezes até é desconhecido para o próprio, não é? Então acho que podem ser várias, não é? Ok, e ao longo da recuperação, como é que a família pode apoiar um indivíduo que esteja a lutar contra esta doença? Sim, sob de um ponto de vista de prevenção, eu acho que se deve apostar numa visão muito cirúrgica sobre as nossas crianças e jovens, sobre estas preocupações excessivas com o corpo, esta distorção da sua imagem corporal, muitas vezes o endeusamento de figuras públicas ou não públicas. Eu acho que trazer isso para se discutir na mesa, como num diálogo livre, sobre qual é a importância de ser-se magro. Porquê? Quanto mais abertura existir neste diálogo, mais se pode agir na prevenção. Depois, já estando numa situação de anorexia, claro, a família terá de tomar as rédeas de um pedido de ajuda, mas eu acredito muito que isto tem de se tentar, porque isto não é fácil. Acho que é uma tentativa de não haver um excesso
de culpabilidade, um diálogo livre de culpas, porque não podemos esquecer que um distúrbio alimentar não é isoladamente um distúrbio alimentar. É muito mais do que isso. Eu suponho que o intervalo de tempo do processo de recuperação seja diferente para toda a gente e, portanto, quais é que são os possíveis efeitos a longo prazo da anorexia nervosa na saúde física e mental de alguém? Bom, eu já falei aqui um pouco do isolamento social, que eu acho que é muito importante. Físico pode ser realmente questões cardíacas, questões de tensão arterial também. Pronto, são perspectivas um pouco mais médicas, não é? Mas acho que gostava de não esquecer realmente esta situação do isolamento e da pessoa se privar ou viver refém das questões relacionadas com o peso, absorvida e não desperta para aquilo que eu acho que é o que nos faz crescer, que é o improviso na vida, ou as coisas que, ou seja, a pessoa vai ficar um pouco na sua bolha. Eu acredito que sim, e acho que isso pode ser uma causa, um efeito a longo prazo. Pode também haver uma recaída, portanto, ou seja, depois da pessoa estar em tratamento, pode haver uma recaída, e aqui eu alerto para que a palavra recaída já tem um peso por si só, não é? Então acho que deve ser trabalhada essa possibilidade, até no tratamento de recaída ou não, e deve ser trabalhada, não digo de uma forma leve, que eu não quero estar aqui a desvalorizar, mas livre dessa culpabilidade, sim. Então, e no que toca ao tratamento, como é que a doutora acha que a psicoterapia pode ajudar neste processo de recuperação? Acima de tudo, acho que pode trazer, o espaço terapêutico pode trazer uma noção de liberdade emocional que a pessoa não experiencia no momento. Acho que, essencialmente, a pessoa vai ser vista em muitas dimensões, porque a pessoa que está à minha frente não está apenas numa situação de anorexia. A pessoa são muitas coisas, as pessoas são muitas coisas. E eu acho que é esse o enfoque que tem de se dar, e a importância do trabalho psicoterapêutico. Eu não quero focar-me somente... É necessário o foco, porque há uma situação possivelmente de subnutrição grave, mas a pessoa é muito mais do que isso. E eu acho que isso é que é a importância no espaço terapêutico. E quais é que acha que são os principais desafios enfrentados após a anorexia nervosa? Ao privar-se, as pessoas ao privarem-se do contacto com os outros, do contacto com a sua própria família, podem, lá está, eu vou sempre parar aqui um pouco ao isolamento social, porque acho que é realmente o mais importante de ser focado, mas a pessoa pode ficar numa situação de dependência, pode ficar com dificuldades de mover-se, não é? Portanto, é tudo o contrário à liberdade que tem de ser trabalhada em psicoterapia, este conceito de liberdade, sobretudo emocional. E como é que acha que a sociedade e os meios de comunicação podem contribuir para a presença da anorexia nervosa? Bom, eu acho que já muito trabalho tem sido feito para chamar aqui a importância da prevenção em Portugal e até noutros países, falar-se sobre o tema, a literacia da saúde mental, a importância do trabalho, mas há ainda uma diferença entre a realidade do presente e a realidade do que é mesmo essencial ao ser humano, e eu acho que deve continuar-se a falar sobre, ou exaltar-se as emoções, no sentido em que falar sobre emoções tem de ser um tema tão importante quanto outros. O que é que são as emoções, de que cor é que são, como é que se experienciam, como é que se respeitam, como é que se atravessam e se mergulham, como é que se gerem emoções. Isto tem de ser um tema nas mesas, em casa, nos meios de comunicação, em todo lado. Porque ao falarmos de uma coisa que existe, que é real, nós não temos de escondê-la porque pode parecer mal. E eu acho que
isto é que faz aqui um pouco, que poderá ajudar a prevenir algumas destas situações. A doutora falou aqui na cor das emoções e uma vez que estamos a falar nos meios de comunicação, isto é algo que incontornavelmente está sempre presente, a cor. E, portanto, como é que as cores podem ser utilizadas para melhorar o bem-estar emocional de alguém? Então, eu relaciono muito, ou seja, é uma questão que eu costumo fazer muito às pessoas, não é? Qual é a cor da vulnerabilidade, como é que acha que tem, como é que está o seu roxo, não é? Se a pessoa dá a cor do roxo à vulnerabilidade, gosto de trabalhar sobre... É estranho porque não se sente, mas há uma textura e há uma... Não sei se posso dizer uma energia, mas há uma luz que cada cor traz, que é necessária ao nosso corpo, não é? Que pode ser depois identificada a diferentes emoções, mas acima de tudo acho que é a textura que se vê numa cor, nós podemos reconhecê-la como faltando à nossa essência, ou como estando em falta, não é? E acho que, pronto, talvez seja uma visão um pouco mágica das cores, mas eu acredito nisso. Acredito nesse trabalho das emoções. Há até aquele filme muito interessante, não é? O Divertidamente, que cada emoção tem uma cor e é um filme excelente sobre as emoções. Então acredita que as cores podem ser aplicadas de forma positiva e intencional na nossa vida? Podem. Neste podcast nós pretendemos ter uma dinâmica em que todas as semanas temos uma cor diferente. A cor deste episódio é o cor-de-rosa. A mim, o cor-de-rosa faz-me sentir feminina. Agora eu vou pedir à equipa e à doutora que numa palavra descrevam aquilo que o cor-de-rosa vos faz sentir. Vamos começar pela Vera. A mim o cor-de-rosa faz-me sentir delicada. A mim o cor-de-rosa transmite-me empoderamento. O cor-de-rosa eu acho que pode ser astúcia. Pronto, porque é uma astúcia sobre as emoções. É surfar as emoções, saber que estamos sobre as emoções e mesmo assim conseguirmos navegar sobre elas. A palavra que eu associo ao cor-de-rosa é segura. O cor-de-rosa a mim faz-me sentir bonita. Obrigada pela vossa partilha. Trouxemos também para o episódio de hoje um excerto de um livro que nos relembra esta cor. Teresa Almeida. O livro que trazemos é O Sol e as Suas Flores. Consideramos que seja um livro super enriquecedor no que toca à saúde mental e, portanto, o excerto que vamos passar a ler é: olha para o teu corpo e sussurra, não há casa melhor no mundo. Trouxemos um segundo excerto sobre o mesmo tema, portanto, Vera Rodrigues. Uma indústria de bilhões colapsaria se acreditássemos que já somos bonitas. Agora gostaria de pedir a cada uma de vocês que dissesse um bocadinho sobre o que é que estes excertos vos fizeram sentir ou lembrar. Podemos começar pela doutora. Então, esta frase é muito interessante, porque como é que se chega aqui, não é? Como é que se chega ao momento em que a casa melhor é o próprio corpo? Eu acho que isto não é uma coisa fácil e é para a vida, não é? Acho sinceramente que o trabalho de corpo, propriamente dito físico, pode ajudar muito. A dança, o contacto com o próprio corpo, o conhecimento do corpo, a dança contemporânea, por exemplo, onde se chega aqui a partes do corpo um pouco mais que a própria pessoa não reconhece assim à partida, e acho que a casa ser o corpo, a casa ser o seu próprio mundo, é um trabalho que também pode envolver trabalho propriamente de corpo. E depois, claro, trabalhar as emoções, como eu já aqui tanto falei. Sim, eu acho que isto para mim faz-me sentir muito o desejo de querer ser confiante no meu próprio corpo, e realmente é o tal empoderamento que falamos, que se eu me sentir confortável no meu corpo, parece que tudo se vai resolver e parece que eu vou ter uma vida, vou viver para sempre nesse sentido. E acho que se associa também muito aqui ao nosso tema da anorexia nervosa, porque o importante é mesmo estarmos bem no nosso corpo e a nossa casa principal ser realmente o nosso corpo, mais uma vez. Eu concordo com tudo o que vocês disseram, porque eu acho que para nós nos sentirmos como casa individual,
temos que estar 100% em harmonia connosco próprios. Eu acho que isto é um trabalho muito individual e que podemos claramente pedir ajuda e que até, sem considerar que precisamos de ajuda, pedi-la porque faz falta até para o autoconhecimento. E acho que faz muita falta para sermos 100% de nós, para sermos 100% de casa e para estarmos bem com o mundo temos que estar bem connosco. Portanto, eu acho que faz todo o sentido. Eu sinto que ver o nosso corpo como a nossa própria casa é uma luta diária, cada vez mais acentuada, especialmente por causa das redes sociais, porque nós todos os dias temos milhares de estímulos de coisas que gostaríamos de ser e, portanto, é uma constante lembrança de que ainda não somos essa melhor versão de nós e, portanto, acho que é um trabalho cada vez mais difícil, tendo em conta os meios de comunicação hoje em dia. Para mim, eu concordo com tudo o que foi dito anteriormente e acho mesmo que tem que ser um trabalho diário com nós próprias e que, tal como a Patrícia acabou de referir, nunca é fácil seguirmos esse caminho a todos os dias porque nos sentimos bastante influenciadas pelas redes sociais e por quem seguimos e por tudo o que vemos e, portanto, é algo que é muito duro, há muitas caídas, mas que fazem parte porque haveremos lá chegar e que é um trabalho bastante intenso. Eu acho que ainda existe muita falta de conhecimento próprio e posso falar um bocadinho por mim. Eu tenho perfeita noção que ainda não me conheço totalmente a mim mesma e acho que isso faz muita falta porque, como costumam dizer, nós para gostarmos de alguém temos que gostar primeiro de nós e por essa razão eu acho que é um processo longo, é um processo que vai ter muitas falhas, com muitos obstáculos, mas que se quisermos conseguimos, porque no fundo, no fim, estamos nós connosco, apesar de termos amigos, familiares, acho que temos que pensar sempre que no fim sou eu que estou lá para mim e acho que esse deve ser um pensamento primordial para todas as pessoas. Eu queria acrescentar também que acho que esta frase vai muito, vou aqui mostrar, com o nosso logotipo e o nome da nossa organização, que é Corpo em Sintonia, e vou pegar muito no que tu, Teresa, disseste, de estarmos em harmonia connosco, e todo o nosso trabalho neste projeto foi estarmos o nosso corpo em sintonia connosco. Portanto, trabalhar muito neste conhecimento de nós próprios, trabalharmos muito de estarmos ao mesmo nível que o nosso corpo e percebemos o que é que queremos e às vezes muito o que é que o corpo precisa, porque, por exemplo, muito em termos de alimentação, não posso comer um chocolate, mas às vezes o corpo precisa, por exemplo. Ouvir-nos. Portanto, ouvir-nos, exatamente. Acho que tirar-nos aqui é que devemos ouvir-nos. Pronto, e aqui o certo que eu disse, vou voltar a repetir. Uma indústria de bilhões colapsaria se acreditássemos que já somos bonitas. Eu acho que isto também vai muito em conta com o que acabámos de dizer com redes sociais, com olhar para os outros, principalmente, pronto, nós raparigas que tendemos a comparar-nos muito e acho que somos todas bonitas e eu acho que não nos entendemos isso muitas vezes. Eu acho que isso é importante relembrar-nos todos os dias ao sair de casa. É a tal questão da individualidade, não é? Que eu já tinha falado, que acho que é essencial. Aquela pessoa até pode ter alguma coisa que eu gostava de ter, mas eu tenho isto, não é? Tenho isto e aquela pessoa não tem, porque nunca ninguém vai ter. Sim. E acho que essa irrepetibilidade de cada ser humano é que traz a beleza ao mundo. Mas isso é um caminho e às vezes para a vida toda, porque não nos enganemos, vamos querer muitas vezes ter outros corpos e estar noutras situações, não é? É uma vida inteira a conhecermos-nos. Sim, eu acho que não podemos perder tempo a pensar o que é que os outros têm, o que é que os outros são, mas sim o que nós queremos ser. Eu acho que é por aí. Também acho. E acho que essa questão do corpo também está muito ligado ao nosso psicológico. Há bocado, quando a doutora falou de uma libertação emocional, já tinha pensado bastante sobre isso, que quando nós começamos a pensar nos nossos sentimentos de facto e em nós, parece que fica tudo muito mais claro. É como se saísse uma nuvem de cima dos nossos pensamentos diários e, portanto, quando nós começamos a dar-nos liberdade a nós próprias, de nos abrirmos connosco próprias, porque, pronto, como a doutora disse, é a questão da individualidade, acho que tudo melhora e até passamos a ver o nosso corpo e a nossa personalidade e tudo mais de uma forma muito mais positiva e acho que isso é muito importante. E também acho que é, mais uma vez, o empoderamento que falámos, porque eu acho que era o que a doutora estava a dizer, que vamos olhar e vamos querer alguma parte do corpo de outra pessoa que nos estamos a comparar e nós esquecemos que se calhar há pessoas que se comparam connosco, por exemplo,
se calhar eu vou olhar para alguém e vou ficar, quero o cabelo, eu adorava e não gosto do meu cabelo. Mas se calhar a pessoa está a olhar para mim e está a pensar, adorava ter uns olhos desta cor, não gosto dos meus olhos. Portanto, eu acho que é muito também apoiar-nos quanto mulheres e relembrar-nos mais uma vez a todas que somos todas indivíduos diferentes, temos corpos diferentes e isso não há dúvida, mas que nenhum está mal, nenhum está feio, nenhum está com algum problema. Eu acho que o ser humano é o eterno insatisfeito. Nós nunca estamos contentes com aquilo que temos e desejamos sempre outra coisa ou desejamos sempre mais. E esquecemos-nos um pouco de olhar para dentro e de, se calhar, não é não ser gratos, mas valorizar aquilo que somos e de olhar mais para isso em vez de olhar sempre para o outro ou para aquilo que nos rodeia. E eu acho que é muito isto que tu disseste. Eu acho que quando somos crianças ainda somos mais assim. Eu pessoalmente queria ter o cabelo encaracolado e a minha melhor amiga queria ter o cabelo liso. Éramos o oposto uma da outra. Mas acho que depois, com o decorrer da vida, aprendemos a lidar muito com isso. Mas acho que lá está uma coisa que é até ao fim e que é uma coisa que é trabalhável em nós e que deve ser uma constante para sabermos lidar e estar perante as situações. Não nunca estarmos satisfeitos, porque eu acho que conseguimos chegar lá, mas, ou seja, nunca estamos também cómodos com aquilo que temos. Nós não estamos satisfeitos, mas também não estamos acomodados. Queremos sempre um bocadinho mais, mas saber lidar com isso, porque também é natural. Pronto, é o desejo de querer mais e conseguir mais. Também é um bocadinho o fomento de nós próprios, sendo que a unicidade acho que é a verdadeira beleza de tudo. Uhum. Sim, eu acho que o querer mais também às vezes motiva-nos para ser melhores. Porque obviamente que querer mais pode ter a sua parte negativa, mas há muitas partes que quero mais e se calhar vou me esforçar mais e se calhar vou fazer mais exercício físico, que acaba por ser benéfico. Portanto, acho que esse querer mais também pode ser muito positivo. Eu acho que é aí que nós ligamos o físico com o mental, porque por mais que eu queira ter o melhor corpo possível e me esforço para isso, nunca posso deixar que isso me afete demasiado psicologicamente, porque isso pode sempre resultar em transtornos ou em outras coisas que no fundo vão acabar por ser pior e que eu depois vou acabar por regredir em todo aquele processo de melhoramento que fiz de mim própria. Sim. Eu acho que podemos falar do quão enriquecedor foi, se calhar, mergulharmos mais neste tema, porque eu nunca tive um contacto direto com isto. Tive uma amiga que, como a doutora referiu, deixou de ser menstruada durante 1 ano e tal, e supostamente estava bem e no peso certo, mas havia alguma coisa interna que não estava a resultar, mas não era anorexia nervosa, mas lá está, foi um alerta que soou e que ela depois foi descartar a hipótese. E acho que é importante, se calhar, falarmos do qual, se calhar, mergulhámos e ficámos a conhecer mais sobre a anorexia nervosa. Sim, eu pessoalmente também tenho uma amiga que teve anorexia e foi já há muitos anos e nós estávamos na mesma turma, estávamos na mesma escola e eu sinto que foi muito pesado, mesmo para uma pessoa, eu tinha 14, 15, não tinha bem noção do que era esta doença e até que ponto é que afetava e foi muito pesado começar a ver os sinais, a comida, o esconder e nós, ou seja, éramos, não percebíamos e eu perguntava, mas não estás com fome? Não estou com fome. E eu, hoje em dia, por exemplo, a fazer este trabalho pesou muito perceber que, pelo que é que ela estava a passar e pelo que é que os amigos e os familiares estavam a passar. Eu acho que isso também é importante, claro, não tirar poder à doença e, obviamente, que é o pior, mas eu acho que a família e os amigos também passam por muito, claro. Também acaba por ser muito pesado. Sim. E eu lembro-me o que é que fez a uma família, mesmo nem é dela agora, mas a qualquer família, claro que tem um peso bastante grande. Sim, tem de se trabalhar com as famílias também. Pois. Sim. Eu acho que desmorona tudo. Há uma sensação de muita impotência, não é? Exato. Impotência e depois de ter de ir furar um ambiente com obrigações e com ir inspecionar e com... De vigilância? Sim. Pois, eu lembro dela contar que, a essa altura, quando perceberam e depois começou o tratamento, havia dias que os pais, coitados, também não podem fazer nada, estavam ali e não o podiam deixar sair dali sem comer, por exemplo, e ela dizer que não, pronto, ser uma complicação total, e eu acho que isso acabou também mesmo para os pais dela por ser bastante pesado. Sim, eu acho que com este trabalho nós chegámos muito mais perto do tema e agora ultimamente o que me chocou foi que nós estivemos a contactar várias psicólogas e muitas diziam nas mensagens que este tema era pouco abordado ainda
nos dias de hoje. E foi uma coisa que eu fiquei bem, ok, o nosso trabalho está mesmo a servir para nós também chamarmos a atenção sobre esta temática, porque nós no nosso website, desde o início ao fim, tentámos até implementar dinâmicas que chegassem a pessoas que passam por este transtorno e criarmos assim uma dinâmica, estarmos mais perto das pessoas, não ser só um website informativo, mas interativo, de certa forma, para conseguirmos perceber todo este mundo que para muitas de nós, apesar de termos amigas com, ou que já tiveram, acho que ainda era um mundo assim um bocadinho tapado, eu digo, portanto acho que foi muito bom e obrigada à doutora também por nos vir a esclarecer. Não, obrigada a vocês também por terem posto assim a descoberta este tema, acho que é importante, muitas investigações ainda serão feitas sobre o tema, mas sim, é preciso nós começarmos a criar mais contacto cada vez mais com este tipo de distúrbios que têm sempre também aqui uma grande componente de controlo, não é? E pronto, e também pode ser alguma pressão, algum peso que esteja a vir da atmosfera, não é? Mundial, que peso é este, não é? Que nós necessitamos de controlar um pouco, se calhar na comida, aquilo que não é controlável fora da alimentação, não sei, isto depois também é muito pessoal, não é? Cada história, cada pessoa tem os seus fatores e as suas causas, mas no geral acho que estamos todos sempre a sofrer um pouco de pressão. Sim, e quero também salientar que, com o que a Filipa estava a dizer, que há poucas pessoas, não é um tema assim muito falado em Portugal, que foi muito chocante mesmo para nós como grupo e até comentámos isso na altura. Por exemplo, a falta de dados que existe sobre a doença. Nós tivemos um trabalho para fazer, que tínhamos de procurar dados sobre a anorexia nervosa e não havia. Vimos até uma notícia que desde 2001 que há muitos poucos dados sobre o assunto, portanto foi muito preocupante para nós olhar para isso e pensar como é que não há mais atenção a esta doença que afeta bastante pessoas e principalmente se calhar nós da nossa idade entendemos melhor isso porque há pessoas ao nosso lado que passam por isso e que afeta mais esta idade também, portanto foi um pouco preocupante. Eu acho que tocando nisso que estás a dizer, Vera, o preocupante é que isto é uma doença silenciosa e o silêncio que existe sobre a mesma a nível de dados e de informação e até daquilo que a Filipa estava a dizer, que é o acolhimento e o sentimento de porto seguro, que a doutora também referiu que faz falta, de sentirmos confortáveis ao falar de algo, porque é um problema, mas não é. Estamos aqui para falar e estar confortáveis, ok, existe, e agora existe e estamos aqui, não é para julgar ninguém. E eu acho que o silêncio que existe é grave e pronto, acho que também estamos a tentar trabalhar contra isso, mas sempre para que pronto, as pessoas que sofrem e também a família e os que rodeiam também estejam confortáveis. Eu pessoalmente nunca lidei com ninguém que tivesse anorexia, mas acho que o trabalho para mim foi essencial para perceber as ligações que existem com o corpo e aprofundar mais essa parte. E como a Vera referiu na altura em que estava a ser pesquisadas as estatísticas, foi bastante chocante. Chegámos a recorrer até a sites de outros países, porque inclusive aqui também não havia e é um tema que parece ser um bocadinho ainda tabu. E para mim foi bastante enriquecedor nessa parte perceber que há temáticas que têm que ser tomadas mais atenção. E realmente esta é uma delas e nunca lidei com ninguém, graças a Deus, mas acho que é bastante chocante. Queria só acrescentar que esses dados que falámos há pouco, nós encontramos dados portugueses unicamente porque eu perguntei a uma amiga minha que está a estudar psicologia e que já tinha tratado o tema e então foi a única forma de encontrarmos dados sobre a anorexia nervosa em Portugal. Eu acho que esses dados deviam ser muito mais expostos porque criam uma visibilidade muito maior para o tema. Portanto, resta-me dizer que chegámos ao fim do episódio de hoje. Queremos agradecer em primeiro lugar à doutora Daniela pelo excelente contributo, participação e disponibilidade e também à equipa. Este videocast é feito em parceria com o professor Dr. Elman Ricard, com o produtor Guilherme Alberto e com a Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação, IAD. Caros ouvintes, resta-nos então pedir de corpo e alma que nos deem a vossa opinião pelos comentários ou pelas redes sociais. Como disse no início, os links encontram-se na descrição. Obrigada e até ao próximo episódio. Nunca se esqueçam, estamos aqui de corpo e alma.